irmãos, a palavra, o tema da mensagem essa noite é gratidão, a resposta dos filhos. Tem filho de Deus aí? Deixa eu ver. Levante sua mão. Aleluia. Glória a Jesus. Te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 11 até o 19. E vamos ler juntos. Aleluia. Amém. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da... Não é isso. É Lucas 17, a partir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Aleluia. Feche seus olhos, vamos ter mais um momento de oração. Deus de amor, Pai bendito, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de ouvir a tua voz, sermos ministrados pelo teu Santo Espírito. E eu clamo pelo teu favor, que agora, Senhor, sejamos cativos à tua voz. Que cale o homem, fale o teu Santo Espírito. Que aquilo que o Senhor preparou para essa noite, para cada um de nós, não seja expectativa humana, na eloquência de alguém, mas seja no poder do Santo Espírito de Deus, que alcança, que divide juntas e medulas, alma e espírito. Pai, muito obrigado. Somos gratos ao Senhor por tudo que foi falado aqui até agora, porque o Senhor nos deu o que tinha de melhor, o teu Filho. E nós temos o Espírito Santo para a conexão com o Senhor, com o trono da graça. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, o contexto dessa passagem, nós vemos aqui que Jesus, ele passa pelo meio de Samaria e da Galiléia. Havia uma aldeia entre essas duas cidades, e eram leprosos, porque naquela época não tinha cura à lepra. As pessoas que tinham lepra eram isoladas, ficavam de fora do portão da cidade, não tinham a comunhão, não tinham o convívio com os familiares. Eram pessoas que ficavam à margem daquilo que Deus tinha para elas. Mas Jesus não tem lugar que Ele não possa alcançar. Não tem ninguém aonde a mão do Senhor não possa ser estendida. Seja aqui na igreja, seja na sua casa, você que está nos ouvindo neste momento. E o dia que você ou escutar e ver essa ministração, tenha certeza que existe um Deus que veio para te chamar, para te envolver com cordas de amor. Meus irmãos, e a situação desses leprosos era muito tristes, e eles tinham a convicção, eles tinham a noção do estado deles. Por isso, ao verem Jesus, não perderam a oportunidade, clamaram pela misericórdia do Senhor. E Jesus imediatamente
fala para eles: vão e se apresentem aos sacerdotes. E durante aquele processo de obediência, até chegarem à presença dos sacerdotes, eles estavam purificados. Só que dos 10 que foram curados, apenas um retorna. Apenas um demonstra gratidão ao Senhor. Apenas um entendeu aquele que os curava. Apenas um valorizou mais o provedor do que a provisão, mais aquele que estava em favor do que o favor prestado. E meus irmãos, este que voltou para agradecer era samaritano, ou seja, um improvável como eu e você. Nós somos estrangeiros, porque não somos do povo escolhido de Deus, o povo eleito. Esses, infelizmente, até hoje esperam a vinda do Messias, não aproveitaram aquela oportunidade que tinham tido com Jesus face a face. Eles tinham conhecimento da lei, eles sabiam que para se apresentar ao sacerdote, eles precisavam estar purificados, mas eles obedeceram. Só que ao chegar ao sacerdote, eles não voltaram. Talvez porque, conhecedores da lei, sabendo que eram o povo escolhido de Deus, da promessa, eles se acharam merecedores daquilo que tinha acontecido com eles, e se esqueceram de Jesus, esqueceram da gratidão. Jesus, meus irmãos, Ele vai sempre nos dar oportunidade para um recomeço. Se até hoje não estamos sendo gratos da forma que precisamos, Ele nos dá oportunidade, porque na verdade nós, antes de um encontro com o Senhor Jesus Cristo, nós estávamos espiritualmente como esses leprosos, e a Bíblia é um livro espiritual. Nós estávamos imundos nos nossos pecados e delitos, insensíveis espiritualmente à voz do Senhor e ao agir do Espírito Santo. A palavra do Senhor em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus nos encontrou, amém? Ele nos lavou, nos purificou com o seu sangue de toda impureza. Em 1 João 1,7, a palavra diz isso, testifica sobre isso. E nos enviou ao sacerdote para nos habilitar a viver em comunhão, em unidade, em família. A palavra do Senhor diz que Ele faz do homem solitário viver em família. É isso que Deus tem para nós, desde quando Ele nos criou. Ele nos criou para a sua glória, mas para que a gente manifeste Ele em unidade, para que nós possamos andar juntos, uma igreja que cresce, como o pastor mesmo disse, não somente em números, meus irmãos, porque números nunca foi, a prioridade de Deus. Por isso Ele chamou 12 e construiu naqueles 12 o reino de Deus. Crescimento, maturidade, tornar um coração maduro, deixar de ser um coração duro. É isso que Deus tem para nós. E nós estamos todos os dias nos apresentando ao sacerdote. Quem seria hoje esse sacerdote? Em primeiro lugar, a nossa família, a nossa casa, os nossos parentes mais próximos. É ali, o dente, quando ele está mais junto, agarra mais sujeira, é verdade ou não? Você tem que passar um fio dental, escovar bem direitinho para não dar cárie. Assim, meus irmãos, são os relacionamentos familiares, que embora numa casa existam irmãos, cada um tem um temperamento, cada um pensa diferente, cada um tem um projeto de vida, idealiza sonhos. Então é no seio, primeiro lugar, é o seio da nossa família que nós vamos dar testemunho. Na igreja.
no trabalho, na faculdade. São nos apresentando nestes lugares que nós realmente vamos mostrar se o discurso está sendo coerente com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Naquela época, se apresentava uma vez ao sacerdote, uma vez que estivesse impuro, estava liberado. Hoje, a régua subiu. Todos os olhos estão para aqueles que são chamados filhos de Deus. Aceitar a Jesus na nossa vida, ter o Senhor como único e suficiente Salvador, meus irmãos, tem que gerar uma carga de responsabilidade, não somente um privilégio na nossa vida, mas uma responsabilidade de responder a esse Evangelho que está nos transformando, colocar nosso coração submisso, sujeito à vontade de Deus. Ele quer nos corrigir. Você que tem filhos, que satisfação que te dá ver um filho crescendo, fazendo boas escolhas. Meus irmãos, imagina Deus olhando para cada um de nós, vendo realmente as nossas escolhas, a gente valorizando o que Ele valoriza, a gente deixando o coração ser trabalhado por Ele. É isso que Deus espera de nós. É isso que nós estamos sujeitos de nos apresentamos todos os dias para a glória de Jesus. E eu queria perguntar para você, foi a pergunta que Deus me fez: quem somos nós nessa história? São aqueles que demonstram ingratidão e não voltam para agradecer, valorizando mais a provisão que o provedor, mais o que é passageiro do que aquilo que é eterno? Ou aqueles que estabelecem um relacionamento de adoração, de sujeição, de intimidade, de dependência no Senhor, reconhecendo a sua graça e a sua misericórdia para conosco, em atitudes de gratidão? Quem somos nós nessa história? Sinto dizer que a proporção, meus irmãos, não só no mundo, mas também na igreja, não é muito diferente dessa proporção de 10:1, mas em nome de Jesus, o meu coração e o seu não podem entrar nessa estatística. Nós precisamos ter um coração grato ao Senhor, por tudo que nós ouvimos aqui. Deus nos amou primeiro, Ele entregou tudo que Ele tinha de melhor, e habita o Espírito Santo dentro de você. Meus irmãos, olha o privilégio, aonde você está. Você é o representante do reino de Deus, é o representante do Pai. Aliás, é o representante do Filho e apresentando o Pai. As pessoas precisam de ser atraídas pelo Senhor através das nossas vidas, em nome de Jesus. E eu queria destacar, em primeiro lugar, características de pessoas ingratas. São pessoas que acreditam ter direito ou merecimento a algo. Se tornam arrogantes, egoístas, acham que os outros têm sempre obrigação para com ela, se esquecem rapidamente da graça que recebem, e onde a murmuração é constante a partir da frustração, com expectativas num Deus que, no entender delas, deveria ser um Deus pronto a realizar seus desejos e vontades. Em que a oração, meus irmãos, não é mais uma conversa de um filho que busca o colo do pai, que tem a satisfação de rasgar as suas vestes e o seu coração para entrar neste relacionamento, mas simplesmente virou uma reza, algo pronto, uma receita, aliás, um pedido, um monólogo que se apresenta as necessidades e os desejos momentâneos. E nós temos um exemplo disso no deserto, ao tirar o povo, ao livrar aquele povo, do Egito, com mão forte, desde ali de passar, as águas se abrirem do Mar Vermelho, aquele povo passar, recebeu o livramento. Faraó e seus cavaleiros ficaram pelo caminho. Aquele povo foi sustentado durante 40 anos no deserto,
as suas roupas, sapatos, todos preservados. Imagina, meus irmãos. Mas ainda assim, a língua daquele povo era uma língua que murmurava. E eles diziam: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos e comíamos carne e pão à vontade. Êxodo 16 fala sobre isso. O Senhor, diante disso, meus irmãos, então, ao entardecer, Ele fez cair codornizes, e toda manhã fazia chover do céu o maná, o pão do céu, brotar água da rocha para saciar a sede, uma nuvem para proteger do sol, do calor e para conduzir, uma coluna de fogo à noite para proteger do frio. Mas a murmuração fez com que aquela geração que saiu do Egito não herdasse a terra prometida, uma terra que era deles, uma terra que eles tinham apenas que chegar e possuir. Mas a murmuração não permitiu que eles se apossassem da terra. Aquela geração, diante de tantos livramentos e milagres, o povo murmurava diante de um Deus poderoso, perdoador, salvador, redentor, provedor e protetor. Tudo isso era o Deus daquele povo, que amou, que protegeu, que os livrou, que queria se relacionar com eles. Mas eles não, terceirizaram o relacionamento para Moisés, e sempre que estavam sozinhos, não perdiam a oportunidade de murmurar e reclamar, virar as costas para esse Deus. Mas, agora, nós vamos destacar o que é gratidão, porque as coisas ruins, nós precisamos de aprender. Os momentos ruins que a gente vive, os erros na nossa vida, são para aprendizado, não são para repetição. A gente precisa de aprender com isso. E a gratidão, ela deve ser uma chave, deve ser aquilo que nos move. A definição é agradecer, é um reconhecimento que não se trata de mérito, é uma consciência de que não veio de nós. Tudo que somos e temos é por Ele, por meio dEle, para Ele, para a glória dEle. É a resposta dos filhos de Deus para um Pai que demonstra amor e cuidado em tudo o que faz. Gratidão, meus irmãos, é fundamentada na convicção absoluta da fidelidade de Deus. E mesmo nós, infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode ir contra a sua natureza. É viver na presença de Deus num permanente estado de plenitude, satisfação, sempre fluindo no sentido da entrega, de oferecer, de se doar. Não há espaços vazios dentro de nós, pois Deus preenche todos eles. E as minhas necessidades não se tornam carências, mas uma oportunidade de me conectar cada dia mais com o céu, com o Senhor e com a terra, o mundo e com os nossos irmãos. Uma oportunidade, a gente precisa de entender isso. Por isso a igreja primitiva vivia com tudo em comum, vivendo em plena consciência de que eles eram, do lugar que eles deveriam estar e do propósito. Não é ignorar aquilo que não funciona, as dificuldades, as aflições do dia a dia, mas entender que nele temos tudo o que precisamos para ser, para fazer, para conquistar, sempre, e não só no culto, meus irmãos, mas todos os dias na nossa vida devemos viver em gratidão. E uma vez que agora nós entendemos o que é gratidão, eu te convido a abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Um versículo que fala muito. O pastor mesmo já declarou esse versículo no início do culto. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês
em Cristo Jesus. Por favor, pode deixar esse versículo aqui. Em tudo dai graças. A palavra graça aí, meus irmãos, no grego, ela tem a raiz de favor imerecido, é graça mesmo. Ou seja, desde o ato de existir, de respirar, tudo que nós temos é o Senhor. E essa palavra do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, era uma igreja que estava sofrendo perseguição, uma igreja nova, plantada por Paulo, e a ida de Timóteo foi para ver como que os irmãos estavam passando, uma vez que Satanás tinha impedido Paulo de ir algumas vezes. E Timóteo, ele dá boas notícias, que aquele povo está firme, apesar de ser novos convertidos, eles já comiam uma comida mais substancial. E essa palavra que Paulo dá a essa igreja, e para nós, é imperativo. E é imperativo, ela tem o caráter de ordem, ou seja, um princípio, um modo do verbo que demanda obediência. Ou seja, se nós não somos gratos, nós desobedecemos e pecamos diante do Senhor. Continuamente sejam gratos, todos os dias, não só em meio a boas notícias, mas em tudo, deem graças. E por que é uma ordem, meus irmãos? Por que é essa palavra imperativa? Porque a graça, nesse teor da carta de Paulo, é como um mandamento, porque a nossa velha natureza é ingrata. Adão e Eva, eles cobiçaram ser como Deus, e a palavra em Romanos 7,7 diz: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobiçarás. E o que é cobiçar? É insatisfação, é achar a grama do vizinho sempre mais verde que a sua, que a nossa, que o carro, que a casa, que a família, que o trabalho, que o cônjuge, do vizinho, do amigo, de alguém, é sempre melhor do que a nossa. Ou seja, eu deixo de valorizar o que eu tenho para valorizar o que eu não tenho. Não pode ser esse o pensamento e o sentimento de nós como filhos de Deus, meus irmãos. Por isso é uma ordem: sejam gratos em tudo e em toda situação. Projeta por favor aqui Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a razão de em toda situação eu dar graça, ser grato, é porque Deus quer que eu me pareça. Esse é o propósito, cada dia mais com Cristo. Nas tristezas, meus irmãos, nós não estamos sós, vem um consolo do Espírito Santo. Nas dificuldades, Deus usa pessoas para nos auxiliar, e nós auxiliar outros. Você apresenta e representa o Pai. O nosso testemunho pode abençoar, dar esperança às pessoas, em todas as situações. E sempre que eu penso nessa situação aqui, uma das pessoas que me vem à mente foi uma pastora, amiga, muito amiga nossa, casal de pastores, e essa pastora foi acometida de câncer, e enquanto ela estava no tratamento no hospital do câncer, meus irmãos, muitas pessoas foram tocadas através da vida dela, através do testemunho dela.
ela estava passando um momento difícil, uma enfermidade, mas naquele momento ela glorificou o Senhor. Ela tinha um coração grato que independia das circunstâncias, e ela entendeu que aquela enfermidade santificava para que ela fosse instrumento de salvação na vida das pessoas. Meus irmãos, ou nós vivemos a essência do Evangelho, ou nós vamos brincar de ser igreja, porque Jesus nunca prometeu vida boa, carro novo, casa nova, para ninguém. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, isso basta, isso é suficiente, meus irmãos. É lógico que o pai, como um pai amoroso, quer dar boas coisas aos filhos. Nós sabemos que nós, sendo maus, se der uma oportunidade, imagina, para você escrever uma história sobre o seu filho, que história que você ia fazer? A Bíblia é essa carta de amor de Deus para os seus filhos, é essa instrução de amor, onde existem princípios, limites, bênçãos, mas que acima de tudo, existe um propósito, que os filhos conheçam e caminham sob essa palavra, em obediência, em sujeição. E aí, meus irmãos, comeremos o melhor dessa terra. Creia nisso. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, se ainda não convenceu você, volta por favor no versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, e aí você pode deixá-lo aqui, por gentileza. Em tudo, deem graças. Então nós vimos que aqui nós precisamos dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Você já deu uma ordem para o seu filho, ou uma instrução, e ele questionou você, e você disse: eu estou falando porque é para você obedecer. É para obedecer porque eu estou mandando. Por quê, meus irmãos? Nós, como pais, muitas vezes nós sabemos aonde vai dar aquela escolha do filho, aquilo que a gente está instruindo ele. Por isso, a gente não negocia. Como nós, então, vamos negociar princípios de Deus na nossa vida? Porque é a vontade de Deus. O pai manda e o filho obedece. Quem é filho aqui? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, Deus ordena para os filhos e não para o mundo. Sejam gratos em tudo. Porque gratidão, na verdade, não é agradecer diante de um benefício recebido. Porque se fosse assim, ora eu ia agradecer, ora eu não ia agradecer. Dependia das circunstâncias. Gratidão é um estado de plenitude. É estabelecer um memorial no nosso coração e visitar esse memorial. Se você tiver oportunidade ou já visitou uma cidade, um centro histórico, e entrou num memorial, num museu, e teve a oportunidade de ver a história de um local, de uma obra de arte, etc. É um memorial, e ali conta a história. E ali conta a vida da pessoa. Conta as conquistas, as dificuldades, as lutas. É assim que nós precisamos ter no nosso coração um memorial. Visitar todos os dias. Para que a gente não seja como aquele povo, incrédulo, infiel, que bastava estar só para virar as costas para o Senhor. Não, meus irmãos. Nós precisamos ser esses filhos que visitam sempre o memorial do Senhor. Desde o nosso nascimento, o nosso crescimento, a nossa infância, a nossa juventude. Meus irmãos, nós só temos motivos para agradecer. Quem anda com Jesus anda sempre no crédito, no azul. Em Jesus nós só estamos sempre no crédito. Salmo 116, versículo 12 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito.
Gratidão, então, não é um princípio e não é um comportamento, é uma consciência de quem eu estou me tornando. Um coração grato de quem foi tirado de um leprosário espiritual, definhando pouco a pouco, sem esperança, e colocado para viver em família, para amar e ser amado, para servir e ser servido, vivendo em contentamento. Como Paulo diz na sua carta, que ele sabia viver nas dificuldades, quando estava tudo legal, tudo bem, porque ele estava em Cristo, ele podia tudo naquele que o fortalecia, e a graça do Senhor nos fortalece, a graça do Senhor nos habilita para isso, meus irmãos, para sermos gratos todos os dias, viver na gratidão, e isso é um exercício. Para vocês, como o versículo diz, é a vontade de Deus para vocês, para crescimento espiritual, para maturidade, para desenvolver a nossa salvação, para nós, filhos de Deus, sabe por quê? Sem Jesus na nossa vida, governando a nossa vida, aí nós vamos nos defender sozinho, no tribunal, porque vai haver um dia que nós vamos prestar contas ao Senhor, a Deus, e aqueles que estão em Cristo têm um advogado. Nós somos justificados por Cristo, pelo seu sangue. Nós não somos justos, mas somos justificados. E a palavra do Senhor em Hebreus 10:31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, nós precisamos colocar o nosso coração inteiramente sujeito à soberania de Cristo, em nome de Jesus. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, e esta é a chave. Se tudo colabora para o bem, é porque estamos em Cristo, e por estar em Cristo, Deus santifica a doença, a dor, as contrariedades, e usa para salvação, para testemunho e redenção, por causa de Cristo. Senão nós seríamos como os ímpios, que ao sofrerem frustrações, escarnecem e zombam de Deus, e o chamam de injusto, se revoltam e afundam cada dia mais na incredulidade. Tem um livro de Agostinho, se chama Confissões de Agostinho, que a frase que ele diz é muito marcante: pede-me o que quiseres e conceda-me o que pede. Para Agostinho, uma das coisas que mais encantavam, entre várias, em relação a Jesus, era a capacidade de Jesus não olhar para o passado de alguém, mas para as suas possibilidades. E Jesus, ele olha para você e vê o potencial que você tem como filho de Deus, como o templo do Espírito Santo. Ele vê o potencial que tem na nossa vida, meus irmãos, e ele valoriza isso, e ele espera a nossa resposta, que as respostas do Filho de Deus sejam respostas de gratidão. Filipenses 2, versículo 12, 13, Filipenses 2, 13, diz que Deus opera em nós tanto o querer, quanto o realizar. Nós não estamos sós, temos um Deus conosco, fiel. Então nós não temos mais desculpas para não viver em gratidão, e como eu disse, isso é um exercício diário, e eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. E nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos, e como eu disse, nós precisamos de ter um memorial no nosso coração, e se você ainda não estabeleceu esse memorial, sabe, não edificou esse altar ao Senhor, aonde você todos os dias visita e fala: Senhor, o que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Meus irmãos, reflita, como Paulo na ceia diz: examine o homem a si,
e vem para a mesa. Meus irmãos, nós precisamos de olhar para dentro de nós todos os dias. Nesse memorial nós precisamos de visitar as dificuldades, as vitórias, os livramentos, a provisão do Senhor, os milagres, curas, libertação, tudo que Deus fez, está fazendo na nossa vida. Nós precisamos de visitar esse memorial todos os dias, para não cairmos em ingratidão. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, Pai, aqui estamos nós apresentando o coração diante do Senhor, esse memorial, e visitamos agora, e te agradecemos, ó Pai. Não há palavras, muitas vezes, para agradecer tudo que o Senhor já fez por cada um de nós. O Senhor nos tirou do lamaçal, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, para que não tropeçássemos. O Senhor deu para nós, teu Filho, o que o Senhor tinha de melhor, e nós precisamos de valorizar isso, não sermos insensíveis, indiferentes a tudo que o Senhor já fez por cada um de nós. Livra-nos, ó Pai, da lepra da indiferença, da murmuração. Livra-nos, Senhor, do egoísmo, da lepra da mentira, da lepra da cobiça, da insatisfação. Pai, que nós possamos valorizar tudo aquilo que o Senhor já nos deu, valorizar nossa família, nossos pais, nossos filhos, nossos entes queridos, valorizar os marcos antigos que nos trouxeram até aqui, valorizar aqueles que semearam no nosso coração uma palavra, uma promessa, e nós estamos vivendo como igreja hoje, porque essa palavra alcançou uma terra fértil no nosso coração e mudou a nossa sorte. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda cada dia ao exercício da gratidão, Pai. Enquanto nós possamos continuar refletindo, vamos ouvir essa canção em nome de Jesus. O que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer, todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Como eu disse, para a gente viver tudo isso,
Em plena gratidão, nós precisamos de estar em Cristo Jesus. Por isso, ainda de olhos fechados, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, essa noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso, Senhor, eu creio com meu coração e declaro com a minha boca que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, porque essa noite eu faço uma aliança contigo. E se por acaso um dia eu me aliancei com o Senhor e desviei, hoje eu volto. Coloca um anel nos meus dedos e sandália nos meus pés. Aleluia. E ainda de olhos fechados, eu pergunto se você entendeu essa palavra e entendeu o convite de Jesus para que você aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que a sua vida nunca mais seja a mesma, para que você deixe de ser criatura para se tornar filho de Deus, conforme a palavra em 1 João 12. Se você entendeu isso e quer aceitar a Jesus Cristo na sua vida e recebê-lo no seu coração, levante a sua mão, que nós oraremos por você em nome de Jesus. Sendo assim, eu entendo que todos nós somos filhos de Deus. E se você está na sua casa e por algum motivo ainda não fez essa confissão e deseja, entre em contato conosco, que nós entraremos em contato com você. Glória a Jesus. A ordem então, meus irmãos, é ser grato em tudo, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, e as doces consolações e unidade no Espírito Santo, seja sobre a sua vida, a sua família, hoje e até a volta de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Um beijo no seu coração, Deus.